Em 14 de junho de 1985, formuladores de políticas de 5 nações europeias, Alemanha, França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, embarcaram no Princess Maria Strid. O navio partiu do rio Mosela e navegou em direção às proximidades da vila de Schengen. Ali, a bordo do navio, documentos foram assinados. Assim, na confluência das fronteiras alemã, francesa e luxemburguesa, nasceu um tratado que transformaria para sempre o continente europeu. O espaço Schengen era um projeto audacioso, uma visão sem fronteiras, sem controles, sem medo. Hoje, esse sonho está morrendo, silenciosa e gradualmente. A Europa deixou de confiar em fronteiras abertas. 12 dos 27 Estados-membros da União Europeia já restabeleceram os controles nas fronteiras internas, da Áustria à França, Suécia e Polônia, até a própria Alemanha. Schengen tornou-se uma fachada. Não muito tempo atrás, analistas estimaram que seu colapso custaria à Europa até 1,3 trilhão de euros em 10 anos. Hoje, isso está se tornando realidade. Por quê? A Alemanha, uma nação considerada racional e previsível, abriu suas fronteiras para mais de 1 milhão de refugiados sem verificar quem estava chegando ou por quê. O sistema de bem-estar social ficou sobrecarregado, as relações com vizinhos se deterioraram, o sentimento social se radicalizou e o partido AfD ganhou força. Esta é a história de um sonho desfeito e de uma potência que naufragou em meio a crises. É também sobre como é fácil destruir o que levou décadas para ser construído. O espaço Schengen sobreviverá ao maior teste de sua história? As tensões entre a Polônia e a Alemanha continuam a escalar. O tema da disputa é um só: migrantes. As queixas são mútuas e se intensificaram após o governo de Friedrich Merz iniciar uma mudança radical em sua política de asilo e sua determinação em manter essa linha dura. Isso acabou por compelir o governo polonês a responder de forma simétrica. E a partir de 7 de julho de 2025, a Polônia também introduziu controles em suas fronteiras com a Alemanha e a Lituânia, recusando-se a admitir migrantes ilegais em seu território. Estamos, portanto, testemunhando um retorno aos controles de fronteira, contrariando o Acordo Schengen. Isso é acompanhado por tentativas de acelerar o retorno de cada migrante que entrou ilegalmente no território alemão para o país de onde partiu. Tudo isso constitui uma genuína violação do Acordo Schengen, um dos pilares fundamentais de todo o conceito da União Europeia e da livre circulação de pessoas e mercadorias. Comecemos pelos desenvolvimentos atuais. Qual é a essência da disputa polaco-alemã? A visão alemã é ilustrada pela reportagem de junho do portal RBB24. Citação: Berlim e Brandemburgo planejam mais retornos para a Polônia. Mas o que espera os refugiados lá? Muitos relatam violência, humilhação e um sistema que detém em vez de proteger. Fim da citação. As evidências citadas incluem uma carta aberta de imigrantes no Dublin-Zentrum de Eisenhüttenstadt. Eles alegaram que, após cruzarem de Belarus para a Polônia, foram espancados, atacados por cães e tiveram um asilo negado, forçando-os a procurar proteção na Alemanha. Crucialmente, eles queriam que a opinião pública alemã soubesse disso. Sob o sistema de seleção e deportação de Friedrich Merz, o Escritório Federal para Migração e Refugiados verifica se o indivíduo é um caso Dublin, ou seja, se deve solicitar asilo no primeiro país da União Europeia em que entrou. Se sim, ele vai para um Dublin-Zentrum e aguarda a deportação. Existem 2, em Hamburgo e Eisenhüttenstadt. Este último envia a maioria dos retornos para a Polônia. A questão é que a maioria dos migrantes visam a Alemanha, atraídos por seus sistemas de asilo e bem-estar social. Eles se recusam a retornar à Polônia e tentam evitar a deportação, apoiados por ONGs, tribunais e pela mídia alemã. Muitos evitam as instalações do Dublin-Zentrum. O ministro do Interior de Brandemburgo, René Wilk, estima que até 1/3 dos migrantes se esconde das autoridades. E a Polônia não está ajudando nas deportações alemãs. Conforme o RBB24,
os refugiados reclamam de discriminação e más condições nos centros poloneses. Locais ermos, apenas 18 euros por mês de auxílio e contato limitado com o exterior. Em março, o governo de Donald Tusk interrompeu os pedidos de asilo na fronteira com Belarus, empurrando os migrantes ainda mais para o oeste. Conclusão? Das 61 pessoas no Dublin-Zentrum de Eisenhüttenstadt, apenas 3 foram deportados para a Polônia. Os tribunais alemães estão bloqueando e complicando o trabalho de Merz. O ápice foi o caso de 3 somalis detidos em 9 de maio em Frankfurt. Embora tenham sido imediatamente devolvidos à Polônia, o Tribunal Administrativo de Berlim suspendeu a decisão, determinando que o procedimento Dublin completo não havia sido conduzido. Merz anunciou continuação de sua política de rechaçar migrantes, embora, como estipulou, abre aspas, dentro do quadro do direito europeu, fecha aspas. Enquanto isso, crescem na Polônia as preocupações de que a Alemanha realize deportações em massa. Em resposta, formaram-se patrulhas de cidadãos para monitorar as travessias e neutralizar essas ações. Segundo o Gazeta Wyborcza, no final de junho, mais de 2.000 pessoas se juntaram à iniciativa em 2 dias. Em apenas uma noite, 300 voluntários se reuniram em Lubieszyn. Torres de vigia espontâneas apareceram e torcedores de 2 clubes de futebol bloquearam ruas. Imagens de patrulhas e da polícia alemã supostamente empurrando migrantes de volta inundaram a internet. Houve tensões semelhantes em 2024, provocando uma forte resposta do governo polonês. O primeiro-ministro Donald Tusk prometeu uma investigação. Hoje, a agitação social volta, energizando os partidos anti-imigração. Mas ações de Berlim encontram resistência não apenas de Varsóvia. Sob a Convenção de Dublin, a Alemanha tentou transferir quase 13.000 pessoas para a Itália em 2024. O governo de Giorgia Meloni sabotou esses esforços. No final, apenas 3 migrantes foram devolvidos. Em dezembro de 2024, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que a Itália não pode suspender unilateralmente as regras de Dublin sem justificativa legal, mas isso não alterou a postura de Roma. A Áustria adotou uma postura semelhante. Seu ministro do Interior, Gerhard Kahner, anunciou em setembro de 2024 que o país não aceitaria migrantes da Alemanha. Além disso, ele declarou que o rechaço de imigrantes nos controles de fronteira era inadmissível. Enquanto isso, a Alemanha continua a manter controles na fronteira austríaca, apesar do fato de que, sob o Tratado de Schengen, estes deveriam durar, no máximo, 2 anos em casos excepcionais. Já Luxemburgo apresentou uma queixa à Comissão Europeia contra a Alemanha em fevereiro de 2025 por manter controles de fronteira permanentes, contrários ao Acordo de Schengen. O ministro do Interior, Leon Gloden, explicou que os controles causam engarrafamentos tanto nas autoestradas quanto nas pontes sobre o Mosela, que 55.000 trabalhadores usam diariamente. Em julho, o Ministério das Relações Exteriores de Luxemburgo anunciou que o país havia deixado de aceitar migrantes rechaçados pelos guardas de fronteira alemães. Os franceses também criticaram as ações alemãs. Citação: os gigantescos engarrafamentos gerados por controles meticulosos são muito difíceis para os franceses que vão ao trabalho. Fim da citação. Alertou o portal France Info em 14 de junho de 2025. Na região do Grand Est, foram afetados 48.000 trabalhadores. Em sua defesa, a prefeita de Estrasburgo, Jeanne Bargesian, e o prefeito alemão de Kehl, Wolfgang Britz, escreveram uma carta conjunta ao chanceler Merz no início de maio, sem resposta. O governo francês também não reagiu. O presidente Macron se abstém de criticar a Alemanha, especialmente porque ele mesmo restaurou os controles a partir de 1º de novembro de 2024 nas fronteiras com 6 países de Schengen, que irão até outubro de 2025. Paris e Berlim não estão isoladas em suas ações, apesar da posição da Comissão Europeia de que, abre aspas, a reintrodução de controles nas fronteiras internas deve ser usada como último recurso, fecha aspas. Na prática, até hoje, 12 dos 27 países da União Europeia e 2 países não pertencentes ao bloco restauraram os controles nas fronteiras internas da zona. Podemos vê-los no mapa. Atendendo o tratado, eles o fizeram por um período específico, fornecendo uma data de término para os controles. No entanto, é uma farsa. As datas são sempre estendidas. Tudo isso faz com que o próprio espaço Schengen se torne uma fachada.
Mas como tudo isso aconteceu? No site do Parlamento Europeu, pode-se ler que, abre aspas, o espaço Schengen é um dos pilares do projeto europeu. Foi criado em 1985, quando 5 países europeus assinaram um acordo para abolir gradualmente os controles de passaporte entre eles. Fecha aspas. Em 14 de junho de 1985, representantes de 5 nações, Alemanha, França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, assinaram um acordo a bordo da embarcação Princess Maria Strid, abolindo os controles de fronteira. O acordo recebeu seu nome da vila próxima de Schengen. O pacto deu origem ao espaço Schengen e sua convenção de implementação entrou em vigor em 1990. Desde 1999, a zona faz parte da legislação da União Europeia. Hoje, ela abrange quase toda a União, exceto Irlanda e Chipre, bem como Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça. 10 anos atrás, no início da crise migratória, o Parlamento Europeu encomendou uma análise das consequências potenciais da suspensão do Acordo de Schengen. O relatório, em março de 2016, alertou que a restauração de controles de fronteira enfraqueceria o mercado único da União Europeia, restringindo o fluxo de bens, pessoas, serviços e capital. Estimou que os custos para as economias dos Estados-membros da União Europeia variariam de 5 a 18 bilhões de euros anualmente, podendo atingir 1,43 trilhão de euros ao longo de uma década. O relatório destacou o aumento dos custos de transporte, cerca de 7 bilhões e meio de euros anuais, e perdas no turismo, 10 a 20 bilhões de euros anuais. O mesmo relatório observou que quase 1,7 milhão de pessoas trabalham em um país do espaço Schengen diferente de sua residência. Cerca de 3 milhões e meio de pessoas cruzam todos os dias alguma fronteira. Cerca de 24 milhões de viagens de negócios e 57 milhões de fluxos de mercadorias ocorrem anualmente dentro do espaço Schengen. O relatório enfatizou que Schengen apoia a integração, o comércio e o emprego. Sua suspensão teria sérias consequências políticas e econômicas. Jean-Claude Juncker afirmou na época, abre aspas, menos Schengen significa menos emprego, menos crescimento econômico, e sem Schengen, o euro não faz sentido, fecha aspas. Porém, o espaço Schengen não é apenas sobre economia. Ele se tornou um símbolo de integração europeia bem-sucedida. Sua existência é algo que o cidadão médio da União Europeia valoriza muito. Os europeus realizam aproximadamente 1,25 bilhão de viagens anualmente dentro do espaço Schengen. Eles não precisam ter passaportes e, até recentemente, não precisavam suportar onerosos controles. Em uma pesquisa de 2023, 90% dos europeus valorizavam a capacidade de viajar livremente, 89% viam benefícios pessoais e 83% reconheciam vantagens econômicas. Segundo o Eurobarômetro, a área sem fronteiras fica atrás apenas da paz na Europa como um benefício da adesão à União Europeia. O colapso potencial do espaço Schengen, portanto, traria não apenas consequências econômicas, representaria também um retorno simbólico ao passado. Fronteiras, filas, controles. Realidades que as gerações mais jovens nunca experimentaram. Sinalizaria também que o processo de integração não é mais inevitável. Diante da intensa pressão migratória e social, os políticos estão respondendo, muitas vezes contra princípios comuns. Quando interesses nacionais dominam, a União deixa de ser uma comunidade de valores e se torna uma arena. Governos que ignoram as preocupações dos cidadãos arriscam perder o poder para quem interpreta melhor o sentimento social. O espaço Schengen hoje é vítima desses mecanismos, paradoxalmente, também nas mãos de sucessivos governos alemães. Na Europa, a Alemanha é considerada um país racional. Então, quando adota políticas desvinculadas da realidade, isso é interpretado como astúcia e não como erro. A política alemã adota o consenso. Após a Segunda Guerra Mundial, as elites, mesmo as ideologicamente distantes, buscam posições comuns. Uma vez que alcançam tais posições, o debate cessa e o governo implementa os acordos, apesar das circunstâncias em mudança. Um exemplo é a eliminação da energia nuclear, uma decisão mantida apesar da recessão, das crises energéticas e da competitividade em declínio. O consenso provou ser mais forte que os fatos.
Outro consenso de todos os principais partidos na Alemanha na primeira década do século XXI foi uma mudança na política migratória. O sinal de que isso se aproximava veio em um discurso de 2000 de Otto Schily, ministro do Interior no governo de Gerhard Schröder. Ele anunciou que a República Federal da Alemanha era um país de imigração e precisava de imigrantes em seu território, o que exigiria a mudança de toda a política existente. Essa abertura foi acompanhada pelo multiculturalismo, assumindo a coexistência pacífica de várias culturas. Aos migrantes foi garantido o direito de viver de acordo com suas próprias convicções culturais. E assim, a Lei de Imigração de 2005 introduziu um modelo de integração baseado na adaptação mútua entre as comunidades locais e as que chegavam. Angela Merkel deu o próximo passo. O consenso foi codificado na coalizão CDU-CSU-SPD de 2013. Ele enfatizava a importância de uma cultura de boas-vindas e reconhecimento, a integração dos recém-chegados, a abertura à migração econômica da União Europeia e a garantia de proteção para aqueles que chegavam por razões humanitárias. Quando a guerra eclodiu na Síria e outros conflitos irromperam no Oriente Médio em 2015, uma onda de refugiados se dirigiu à Europa. Foram 1,2 milhão de pedidos de asilo. Eles vinham principalmente de países devastados pela guerra: Síria, Iraque e Afeganistão. Em agosto de 2015, o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras foi o primeiro a pedir ajuda de outros países da União Europeia. A Itália veio em seguida. Em resposta, Merkel, sem consultar os parceiros, nem mesmo o presidente francês François Hollande, decidiu admitir na Alemanha todos os migrantes que haviam chegado à Europa. Essa decisão foi tomada unilateralmente, sem documentação ou protocolos, o que é sem precedentes, dada sua escala e significado. Merkel podia se dar a esse luxo porque não violou o consenso político, alinhando-se ao mesmo tempo com a filosofia alemã de conduzir a política com base na moral e nos valores. Sua abordagem foi simbolizada pelo slogan Wir schaffen das, nós podemos, palavras que entraram para a história. Sua decisão foi moral e de imagem. A Alemanha, que havia acertado as contas de seu passado criminoso, deveria agora colocar os direitos humanos em primeiro lugar. Inicialmente, a decisão de Merkel entusiasmou a mídia. O editor da BBC, Gavin Hewitt, escreveu em 8 de setembro de 2015, abre aspas, diante da crise migratória, a Alemanha demonstrou liderança moral e mostrou grande bondade para com os refugiados. Em poucos países europeus, os refugiados seriam recebidos com grito: digam em alto e bom som, refugiados são bem-vindos aqui. Fecha aspas. Mas a admiração por Merkel rapidamente deu lugar ao medo de que sua decisão encorajasse imigrantes do terceiro mundo a irem para a Europa. No final de 2015, a União Europeia iniciou negociações com a Turquia para bloquear as rotas migratórias do Oriente Médio, em troca de subsídios. O acordo foi assinado em março de 2016. Na Alemanha, a cultura de boas-vindas foi ineficaz na integração dos migrantes. Apesar das condições econômicas favoráveis e de 1,2 milhão de vagas de emprego, incluindo 160 mil em fábricas, os refugiados ficaram desempregados. Segundo pesquisas de 2020, 64% dos que chegaram no período da crise migratória não encontraram emprego. Enquanto isso, a mídia, após uma contenção inicial, noticiava cada vez mais crimes graves cometidos por refugiados: estupros, roubos, assassinatos. Pelas estatísticas do Ministério do Interior alemão de 2016, a polícia registrou 214.600 crimes envolvendo migrantes, mais de 440 assassinatos e tentativas de assassinato. Assim como na eliminação da energia nuclear, o consenso político alemão e os planos de integração colidiram com a realidade. Ninguém havia previsto quem constituía a onda de mais de 1 milhão de imigrantes que chegava. A maioria eram refugiados da Síria, Afeganistão e Iraque, bem como migrantes do Paquistão, Bangladesh e países africanos. Mais da metade tinham entre 18 e 34 anos, quase nenhuma criança. Um total de 73% dos requerentes eram homens, 80% entre os afegãos e até 97% entre os que chegavam da Gâmbia ou de Bangladesh. Centenas de milhares de jovens sem educação chegaram à Alemanha.
desacostumados ao trabalho, moldados pela guerra e pela violência. Embora a mídia tradicional não enfatizasse, a hostilidade contra estrangeiros estava crescendo. Merkel reconheceu o problema. Em setembro de 2016, ela tentou persuadir os chefes das principais empresas a empregar refugiados. Todos se beneficiarão, disse ela, mas a iniciativa não produziu resultados e a política migratória começou a ser discretamente corrigida. O governo de Merkel adotou 2 pacotes de asilo. O Asilo Paket 1 continha uma lista de países considerados seguros. As chegadas desses países não eram tratadas como refugiados e podiam ser deportadas. A Asilo Paket 2 restringiu o direito à reunificação familiar e introduziu procedimentos acelerados de deportação. Porém, essas medidas não detiveram as mudanças políticas desencadeadas pela crise migratória. No início de 2016, o AfD alcançou 2 dígitos nas pesquisas pela primeira vez, superando os verdes e se tornando a 3ª força política depois da CDU-CSU e do SPD. Em abril de 2025, o AfD alcançou seu maior resultado, tornando-se o partido mais popular da Alemanha. Em junho, estava em 2º lugar, atrás apenas da CDU-CSU. Em 2016, os partidos tradicionais adotaram uma estratégia de isolar o AfD, mas a política migratória que eles perseguiam apenas o fortaleceu. Foi precisamente por meio dessa questão que o AfD ganhou eleitores e cresceu em força. Simultaneamente, a política de Berlim desde 2015 tornou-se um teste constante para o espaço Schengen, submetendo-o à pressão migratória e à aflição crescente. Sob essa pressão, Schengen começou a se fraturar. Os problemas migratórios atormentavam o espaço Schengen mesmo antes da crise de 2015. Já em 2011, cerca de 50 mil migrantes ilegais, principalmente da África, chegaram à Itália. O primeiro-ministro Berlusconi deu-lhes documentos temporários, esperando que eles seguissem viagem. A França respondeu restaurando os controles na fronteira com a Itália, e a Dinamarca introduziu controles nas fronteiras com a Suécia e a Alemanha. Paris e Copenhague exigiram mudanças no acordo Schengen para permitir que os estados agissem de forma independente. Em 2013, as regras foram afrouxadas. Circunstâncias excepcionais ainda eram necessárias, ameaça à ordem ou segurança, mas foi adicionada a possibilidade de responder a ataques terroristas, crimes graves ou deficiências no controle das fronteiras externas da União Europeia. 2 anos depois, a crise migratória eclodiu e abalou o espaço Schengen. Uma pesquisa do IFLP, publicada pelo Le Figaro, mostrou que a maioria dos cidadãos nos países pesquisados era a favor de sua abolição. 67% dos franceses, 63% dos britânicos, 56% dos italianos e 53% dos alemães. A maior consequência da mudança de atitudes sociais foi o referendo do Brexit de 23 de junho de 2016. A maioria dos britânicos, 51,9%, votou pelo fechamento das fronteiras e pela saída da União. E isso demonstrou como ondas descontroladas de imigrantes poderiam afetar não apenas o espaço Schengen, mas toda a comunidade. Um pouco antes, em março de 2016, o Acordo União Europeia-Turquia foi assinado por iniciativa de Berlim. Em troca de fundos da União Europeia, Ankara se comprometeu a manter os migrantes em seu território. Além disso, a Turquia foi designada como um país seguro no Asilo Paket 1, o que, na prática, eliminou a possibilidade de obter asilo para migrantes que cruzavam de lá para a Alemanha. Fechar essa rota selou o sistema de segurança da União Europeia. Apenas rotas através do Mediterrâneo permaneceram abertas, onde aproximadamente 1.000 pessoas se afogam anualmente. Enquanto isso, os serviços italianos, gregos e espanhóis mostraram engajamento limitado em operações de resgate. A Alemanha, como uma força moral, não podia ficar indiferente. Barcos de ONGs alemães como CI e Junge Rettet, parcialmente financiados pelo orçamento alemão, foram ao Mediterrâneo transportar migrantes da África para a Itália e a Espanha. A primeira-ministra Meloni escreveu ao chanceler Scholz em setembro de 2023, abre aspas, soube com espanto que seu governo decidiu apoiar com fundos significativos organizações não governamentais envolvidas no transporte de migrantes ilegais para a Itália. Fecha aspas.
O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, viajou em vão a Berlim para exigir o corte do financiamento às fundações que, de fato, colaboravam com o tráfico de seres humanos. Mas o governo SPD-Verdes-FDP continuou a política de Merkel. Políticos alemães também criticaram outros estados da União Europeia. Em 2022, a vice-presidente do Bundestag, Katrin Göring, acusou a Polônia de política de duas classes. Os refugiados ucranianos recebiam apoio total, enquanto sírios e iraquianos não. O fato de serem instrumentos da guerra híbrida de Belarus, conduzida por Lukashenko e Putin, foi omitido. Acusações semelhantes dos líderes do SPD e dos Verdes foram dirigidas à Itália, Grécia, Hungria e outros países forçados a selar suas fronteiras. Porém, eles desconsideraram os sentimentos dos próprios alemães. Ainda em fevereiro de 2022, um relatório questionável da Fundação Bertelsmann indicava que a sociedade estava se tornando mais aberta aos migrantes. Mais pessoas veem benefícios na migração, especialmente para a economia, dizia o relatório. No entanto, ao examinar mais de perto os dados, era evidente que 67% dos alemães consideravam os imigrantes um fardo para o sistema e 66% temiam conflitos com os residentes nativos. O consenso político era, portanto, contrário às expectativas dos cidadãos, o que explica o crescente apoio ao AfD. Esse crescimento coincidiu com outra onda de imigração. Em 2024, o número de pedidos de asilo aumentou 4,1%, com o número total de requerentes atingindo 3,3 milhões, mais do que o dobro do pico da crise de 2016. Migrantes de todo o mundo, explorando o sistema legal da União Europeia, declaravam-se cada vez mais refugiados políticos. A Alemanha permaneceu como seu principal destino. E o sistema de bem-estar social alemão, em meio à recessão, começou a falhar. O Escritório Federal para a Migração distribuía os recém-chegados considerando as populações dos estados. No final de 2022, a Turíngia, a Baviera e a Saxônia começaram a recusar os refugiados, uma tendência que se espalhou rapidamente. Após a derrota do SPD nas eleições regionais na Turíngia e na Saxônia, Olaf Scholz reconheceu que o consenso migratório existente havia se esgotado. A ministra Nancy Faeser anunciou a restauração dos controles nas fronteiras terrestres. Scholz culpou a Polônia, acusando-a do escândalo dos vistos. Apesar disso, ele perdeu as eleições. Seu sucessor, Friedrich Merz, CDU, anunciou uma dura mudança de rumo, uma, abre aspas, ofensiva de repatriação e responsabilização dos países de origem, fecha aspas. O plano de realocar migrantes para centros fora das fronteiras da União Europeia foi tirado do acordo de coalizão, limitando as ações do novo governo alemão. O que resta é uma dispendiosa deportações por aviões, possível apenas após a rejeição dos pedidos de asilo ou o empurrar de imigrantes para os países vizinhos. É impossível que o Pacto de Imigração, que entra em vigor em 2026, melhore a situação. Ele simplificará os procedimentos e permitirá o processo de pedidos nas fronteiras da União Europeia, mas não resolverá a essência do problema. Apenas selar as fronteiras externas não será suficiente. O que é necessário é uma mudança na lei que regula o tratamento de requerentes de asilo e a possibilidade de deportação para fora da União Europeia. Caso contrário, ondas sucessivas de refugiados continuarão se dirigindo à Alemanha. Os países periféricos têm interesse em permitir que eles passem e em não os receber de volta. A longo prazo, isso ameaça o espaço Schengen, não de repente, mas gradualmente. E se um dos maiores sucessos da integração europeia desaparecer, então outra grande força de coesão que sustenta o projeto da União Europeia entrará em colapso.